Wanderlei, quando o Eduardo Batista foi contratado, a gente sempre dizia aqui que realmente não agradou a grande parte da torcida do Palmeiras a contratação do Eduardo Batista. A margem de erro do Eduardo é muito menor do que um treinador que se esperava, um treinador mais de nome, ou até a manutenção do Cuca, coisa que não aconteceu. O Eduardo Antes de você virar a página, mas toda hora se fala isso. Se não fosse o Eduardo Batista, quem que a gente pode colocar num ranking de 1 ou 2 nomes de mais nome? Foi o Eduardo Batista, mas quem é que estava naquele momento disponível para ser... O torcedor queria, aqui do Brasil, era o Roger Machado. Acharam que demoraram para contratar o Roger Machado, que acabou acertando com o Atlético Mineiro. Sim. E não era o Eduardo Batista, não é isso, mano? É isso e era a minha opinião também. Também acho. Ou senão um técnico estrangeiro queria iniciar um trabalho, seria diferente do Gareca, que veio no meio da temporada. O Mano que estava empregado. E o Mano Menezes também foi comentado Mano. esse nome, mas existe uma certa rejeição por ter trabalhado no Corinthians. Então teria a mesma dificuldade do início do Eduardo Batista caso começasse a tropeçar o Mano Menezes. Então o nome seria o Roger Machado, não veio, e veio o Eduardo Batista, que era o nome mais comentado daqueles que tinham chance de trocar de clube, sair da Ponte Preta, era o Eduardo Batista para um outro clube. Ele tem uma margem pequena de erro. Ele teve grande parte dos 9 contratados desde o início da pré-temporada. Quis mexer na parte tática, quis colocar a forma de trabalhar. Só que eu acredito, para ele ter uma consistência de resultados e uma confiança para uma sequência, ele deveria ter mantido grande parte do esqueleto do time. Isso não quer dizer os jogadores. Tem que colocar quem contratou, não tem que colocar, não é isso. O esqueleto que foi montado e deu certo para ser campeão brasileiro, acho que o Eduardo poderia ter mantido grande parte. Ele mudou a forma tática, mudou o posicionamento de alguns jogadores. O Dudu, por exemplo, joga fixo agora do lado direito. Era um jogador flexível, agora já joga de um lado. Roger Guedes está fixo do lado esquerdo. Ontem, quando ele não teve o Tietê, que é um jogador importante, ele preferiu colocar o Jean, que não quer mais ser volante. O Jean quer fixar-se como lateral direito, ele não quer mais jogar como volante. Ele não quer mais essa função. Perdeu o Fabiano machucado, é um acaso, não foi nada de propósito. Colocou-se o Thiago Santos, que é um jogador de marcação. Então, a criação do time, que o próprio Fernando Praz reclamou ontem, que criou pouco, ficou debilitado em virtude da entrada do Thiago Santos, que não é um jogador de criação. Ele poderia ter colocado o Michel Bastos, o Rafael Veiga, tentar melhorar esse lado criativo do Palmeiras no meio campo. Então, assim, o Eduardo não tá conseguindo encaixar o time, um encaixe, não é que pra ser campeão, chegou o campeão, mas um encaixe que mostre pro torcedor que esse time vai jogar futebol. E por enquanto não tá jogando. Com o Edu Dracena? O Edu não gostou de ter saído ontem, não. E não é de hoje. A gente já sabe que o Edu com o Cuca já sentia quando não era relacionado, ficava no banco. Com o Cuca. Ele não gostou de ter saído, mas foi uma opção do Eduardo Batista colocar o time mais à frente. O time não tá tendo um encaixe. É uma opção tática. Não tá tendo um encaixe. Que virou moda no Brasil agora. O time tá perdendo, todo mundo tira um zagueiro. Acha que é evolução. Então, assim, esse encaixe que não mostrou ainda, Wanderlei, tá mostrando um sinal que o Palmeiras vai conseguir jogar com o Eduardo Batista. Porque ele tem uma margem de erro muito pequena. Se continuar desse jeito, infelizmente não vai aguentar em virtude da pressão que vai ser. Porque é um time milionário, com os reforços que todo mundo gostaria de ter. O Palmeiras tem esses reforços, ou seja, o time é melhor que o ano passado, deveria jogar mais que o ano passado. O Mauro, que acompanhou bem o jogo, Morato foi bem ontem. Muito bem, jogou bem, uma boa partida. Um recado aqui do Porcari, Rafael Porcari, só para dizer como é que funciona esse negócio de olheiros. O Morato chegou de graça para o Ituano, era da várzea de Jundiaí e chegou de graça para o Ituano. Chuta bem. Então, eu só estou fazendo essa observação aqui, interessante mesmo. porque veja que de graça o Ituano conseguiu um jogador que vocês gostaram do que viram. Mesmo. Sobre o Palmeiras nesse momento final, pode falar, Bruno. Então, o Palmeiras tem, como o Fred falou, o Eduardo ele tem uma margem pequena de erro e de resultado, mas é uma coisa que já vem antes. Aqui a coisa é muito medida por resultado e por status. E o Eduardo ainda não tem status, e não é nem pelo trabalho. As pessoas medem pelo status, pelo tamanho, pelo escudo que ele pode ser pelo dirigente. Pela passagem do Eu acho que isso ainda não Eu acho que isso ainda não dá para saber. Deixando o status de lado, será que ele já é capaz de dirigir um elenco campeão brasileiro e ainda reforçado? Mas eu acho que isso ainda não dá para saber. Eu acho que isso ainda não dá para. Não seria mais justa a crítica? Deixar trabalhar. Não seria mais justa a crítica em vez de falar que ele é um inexperiente, que ele é um cara que não pode dirigir esse
tipo de avião, essa coisa toda, olhar para alguns nomes importantes do Palmeiras que jogaram ontem e dizer que esses caras não jogaram nada, com o técnico ou com o Guardiola. Sim, ou não é com só ele, a resposta do Eduardo. Não jogaram, mas ele não consegue fazer jogar também, Vanderlei. E tem coisa que acontece, ou ele muda, ele é uma mudança de técnico, uma mudança sempre, ela sempre muda o jeito do time jogar. O Eduardo pensa futebol diferente do Cuca. O Palmeiras ele fez muitas contratações. Eu falei isso aqui algumas vezes, é uma coisa que preocupa. É a primeira derrota do ano e mostra isso. O Palmeiras investiu muito, mas não tem como no Brasil você ter um time muito superior aos outros. Vai acontecer tropeço, vai acontecer derrota. Nós temos um mercado limitado. Nosso mercado, os times brasileiros não são preferência para os melhores jogadores daqui. A preferência é lá fora. Então nosso mercado tem limites. Então mesmo que você tenha o melhor elenco, não tem como ser muito superior ao outro. Então tem que dar tempo, tem que deixar trabalhar em paz. Se começa a trocar de técnico toda hora, o time vai ter problema. E outra coisa, né? Além da troca de técnico, o Palmeiras perdeu o seu principal jogador, que é o Gabriel Jesus. É o cara diferente. Então, sem Moisés e Tietê, talvez neste momento os 3 melhores do ano passado. Sem o Mina, zagueiro. Então tem que deixar trabalhar. O Tietê, o Moisés, o Mina e o Borja. Sim, melhor. Com Guerra no time. O Guerra só estreou ontem. A tendência é evoluir muito, né? Então tem que dar esse tempo. Não dá mais. Só para dizer ainda vai dar, mas agora eu sei que não dá mais. Seria uma estupidez gigantesca pensar em travar o trabalho do Eduardo Batista. Não é nem falar. Você acredita em dirigente? Como é que é? Você acredita em dirigente? Eu espero que eles tenham inteligência. Eu espero. Eu não estou nem apregoando em crédito, estou falando em inteligência. Eu acho que é uma questão de inteligência. Até porque não tem ninguém muito melhor. Então eu acho que seria uma burrice enorme. Eu acho que se o Cuca acenar um dedinho que pode voltar, o dirigente manda embora. Ele não vai voltar. Não. Eu estou dizendo que. Mas em junho a gente